eu sou a Prisonaro e hoje a gente tá aqui com a Nádia, que é a pessoa que faz o melhor salgado de Dublin. Dorme com essa! E hoje a gente vai fazer o quê? Coxinha vegana de jaca. Coxinha de jaca. Já ouviu falar? Não? Segura aí. Então vamos lá. A gente vai fazer coxinha de jaca. Por que jaca? Porque a hora que a jaca fica cozida e desfiada, ela fica assim, ó, parecendo um franguinho. E com esse recheio você também pode fazer qualquer coisa, empadão, sanduíche, enfim, o que você quiser. Então a gente vai começar com a jaca. Eu aqui tenho disponível o que a gente chama de jaca em brine, né? Que é a jaca em lata. Essa jaca tem um detalhe muito importante, ela tem que ser verde, tá? Não pode ser a jaca madura. Então, se você tem a jaca em lata onde você mora na sua cidade, perfeito, meio caminho andado. Se você não tem, a única coisa que você vai fazer é pegar a jaca verde, partir, colocar ela na panela de pressão com um pouco de óleo, só para aquela coisa grudenta da jaca não ficar na panela, na sua mão, enfim, na cozinha inteira. E você vai cozinhar essa jaca verde por 30 minutos na pressão. Quando ela terminar de cozinhar, ela vai estar exatamente do jeito que está aqui dentro da lata. Ela fica assim, ó, uns pedaços, e esses pedaços desfiam. Eu normalmente tiro esse miolinho aqui, que é como se fosse aquela partinha dura do abacaxi, sabe? E aí eu tiro esse miolinho e fico só com a parte que desfia. Eu vou mostrar no detalhe para vocês agora como faz. A jaca, depois de cozida ou em lata, ela fica assim, bem molinha, e eu vou desfiando igual frango. E aí a jaca tem os carocinhos dentro da jaca, né? Que são esses daqui, ó. Tem gente que parte com a faca ou desfia ele. Eu particularmente não gosto, então eu tiro fora. Eu vou ficar só com o filé mesmo da jaca. E aqui eu pego uma faquinha e tiro. E fica só os desfiados. Aí você acha um carocinho aqui, ó, eu tiro os carocinhos, eu não curto o carocinho. Mas se você não fizer questão, pode usar, não tem problema nenhum. Ó, vai desfiando e ela vai ficar exatamente assim na panela de pressão, tá? Se você achar em lata, obviamente, muito mais fácil, já tá fria, evita um tempão, mas não é desculpa para não fazer. Não se preocupem com as quantidades vão estar todas escritas na descrição do vídeo. Agora a gente vai então fazer o nosso recheio. A gente vai precisar então de uma cebola média, alho, cenoura bem raladinha, salsão, e é isso que a gente vai precisar, além de sal, pimenta, orégano, azeite, enfim, e extrato de tomate. Vamos fazer então. Ok, então a gente vai começar então a refogar a nossa carninha. Então eu vou jogar um pouquinho de azeite, o que vocês quiserem, tá? Eu sou a louca do azeite, então cebola e alho para refogar. Vamos deixar fritar isso um pouquinho e depois a gente vai acrescentar a nossa cenoura com o salsão e logo em seguida a nossa carne de jaca. Vou colocar aqui só um tiquinho de água para isso aqui não grudar tanto na panela. E em seguida eu vou jogar então a minha carninha de jaca. Vocês vão ver duas cores diferentes de jaca aqui, é porque eu tinha dois enlatados diferentes, mas eles têm exatamente o mesmo gosto e, como vocês podem ver, parece frango mesmo, né? E aí ele vai refogar um pouquinho, a gente vai colocar o sal. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. E um pouquinho de orégano. Além disso, eu vou colocar também o extrato de tomate, que vai dar uma corzinha. Tô colocando 2 colheres cheias de chá, mais ou menos. Vai dar uma corzinha e um sabor gostoso na nossa carninha. O mais importante,
gente, a liga. A liga, também da liga. Essa carne não pode ficar seca, né, Nádia? É isso? Ela não pode ficar seca, só que também ela não pode ficar com nem um pouquinho de água. A água, se ela tiver água na coxinha, a hora que você for fritar, ela vai estourar a sua coxinha. Então ele tem que estar molhadinho, mas sem água. Só então mesmo a carne tem que estar molhadinha, mas sem água. Isso. Então aqui agora eu vou colocar um pouquinho de salsinha picada e depois a gente vai terminar a nossa, depois que ela já estiver bem refogadinha, com bastante sabor e tal, a gente vai terminar a nossa carne de jaca com um pouquinho de molho barbecue pra dar aquele toque do chefe, né? Tá, então chegamos então no ponto da nossa carne, que é como, Nádia? Então, ela não tá mais soltando água. Se você ver, ó, ela não solta. Se vira a panela, então não solta nenhuma gotinha de água. E ela tá bem liguenta ainda. E ela tá com liga, né? Então, ó, tá quase grudando já no fundo da panela. Então esse é o ponto. Tá quase senão grudando. ele começa a grudar no fundo, aí ele vai queimar. Mas eu acho que, ok, assim ele tá ótimo. Seria mais ou menos isso o ponto. Ele não vai soltar água a hora que a gente for fechar a coxinha. Beleza, então a nossa carninha tá pronta e agora a gente vai finalizar ela com um pouquinho de molho barbecue. Tá, então eu vou colocar o molho barbecue agora. Se você não gostar de molho barbecue, não precisa colocar. Agora tem em mente também que se você colocar demais, aí vai perder o ponto da carne, a carne vai ficar molhada demais e pra fechar a coxinha depois vai ser um problema. Então eu vou colocar aqui um pouquinho pra dar um gostinho. E a gente vai misturando e não esquece que não pode ficar molenga demais, molhada demais, porque senão atrapalha depois no fechamento da massa. Então temos o nosso recheio pronto. E aí vamos então reforçar algumas dicas do recheio, Nádia. Não pode ficar molhado. Não pode ficar molhado, ele pode ficar um pouquinho molhadinho, mas ele não pode ter água de jeito nenhum. Porque com a água no meio, a hora que você vai tentar fazer a ponta da coxinha, a água sobe e ela não vai fechar. Não gruda. Ela não gruda a ponta. E se ela não grudar na hora de fritar, que aí, temos coxinhas, temos um óleo com coxinha. Não vai ficar legal, não vai ficar legal. E se molhar, e se eu puser muito molho? Se, por exemplo, eu pus barbecue, eu pus molho de tomate, aí de repente eu pus muito molho na coxinha. O que eu faço pra consertar? Eu perdi o recheio? Não, nunca. nunca perdeu o recheio. Sempre tem uma solução. Você pode fazer o seguinte, eu uso geralmente a própria farinha de rosca que eu embano o salgado. Você coloca ela um pouquinho no meio porque ela vai chupar aquela água e ela vai incorporar no seu recheio. Você nem vai perceber, você não vai sentir e ela vai secar o seu molho e vai dar o ponto que você precisa. E a gente vai usar a farinha de rosca depois no final para empanar a nossa coxinha, então vai ter que ter de qualquer jeito. Aí, lembra que eu falei pra vocês dos carocinhos da jaca? Então, ó, eu perdi alguns aqui no meio. E aí, se você olhar o seu recheio, você consegue perceber... tá gostoso? Você consegue perceber que ele se destaca. Então, assim, se você perdeu no começo, fica tranquilo que você vai achar eles no final. Ou então, a hora que você for fechar a coxinha. A hora que for fechar a coxinha. Então, eu tiro agora, porque eu realmente não acho que é bacana. Então eu tiro e o nosso recheio tá pronto. Agora a gente vai deixar o nosso recheio de lado e vamos fazer a nossa massa da coxinha. O nosso recheio então tá pronto, esfriando, e a gente vai agora fazer a nossa massa. Então assim, ó, de novo, não se preocupem com as quantidades, eu já vou até falar alguma coisa aqui, mas vai estar tudo descrito aqui embaixo do vídeo. E aí alguns detalhes importantes pra massa, Nádia, o que a gente precisa? Então vai ser a água. E a água tem que estar fervendo para poder colocar a farinha. Mas vamos colocar a água, a margarina, o óleo e o sal. Isso tudo junto e ferve. A hora que estiver fervendo, a gente vai entrar com a farinha. Beleza. E a colher e a panela? Então, a panela é importante que ela seja alta para você conseguir mexer bem a massa, porque é muito importante você mexer ela bem aqui para ela não dar bolinha. E a colher é muito importante que ela seja de pau e forte, que não é o caso dessa. Não tinha colher forte de pau. Então a gente vai torcer pra ela não quebrar a minha colher de pau, entendeu? Porque ela falou que já quebrou várias, então... Falei pra ela, Priscila, minha colher de pau, ela é assim, uma
colher de pau resistente. De pau, Porque- entendeu? Então, a colher dela é uma colher de pau. A minha é menina, entendeu? Tá, então a gente vai começar então fervendo a água com a margarina, o óleo e o sal. Isso. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Então colocamos a água Foi 1 vai... litro de água aqui. 1 litro de água e a gente vai esperar ferver, é 1 isso? litro de água, a gente vai esperar ferver. Não, pra ferver ele pode ferver junto com a manteiga, o óleo e o sal. Tá. Só enfatizando, mais ou menos 1 litro de água vai dar em torno de 50 coxinhas. Ah, ok. Então a gente tá fazendo aqui uma quantidade que vai dar mais ou menos 50 coxinhas. Então vamos lá. A margarina. Então são 50 Temos gramas de margarina. De novo, vai estar tudo aqui embaixo escritinho pra vocês. São 30 gramas de óleo. 30 gramas ou ml dá no mesmo, 30 ml de óleo. E o sal. Aí aqui no sal você pode escolher, né, Ná? Uhum. Você pode pôr meia colher de sopa de sal e um cubo de caldo quinoa vegetal, claro. Ou um pouquinho mais de meia colher de sal. E aí a gente tem mais ou menos a mesma coisa, certo? É isso. E ainda você pode, se você quiser, provar a água pra ver se tá no tempero mais ou menos que você... Porque aí é o tempero ajusta para o que cada um gosta, né? Isso. Tá, e agora a gente vai esperar então ferver essa água com margarina, óleo e sal pra gente poder acrescentar a nossa farinha. Então, olha só, esse é o ponto de água fervendo mesmo que a gente quer pra colocar a nossa farinha. E agora a gente vai acrescentar a farinha toda de uma vez, é isso? Isso. Aqui a gente tem 700 gramas de farinha. Ok. E muitas vezes acaba que, às vezes, na hora que você mediu um pouco a mais, um pouco a menos, pode ser que a massa, na hora, ela dê uma diferençazinha, você vai ter que adicionar um pouco mais ou menos. Mas geralmente é isso aqui, vai dar certo. Certo. Então vamos lá. Vamos pôr aí tudo de uma vez. Foi. Fica tranquilo. Na hora que você coloca, você acha que ela vai virar pura pelotinha. Mas Na hora que não. coloca parece que deu tudo errado. Tudo errado, mas não, ela vai dar certo. Mas não deu, vai dar certo a nossa coxinha aqui. Agora tem que abaixar o fogo. Você abaixa o fogo pra mim, Priscila. Uma coisa importante também é isso. Você coloca ela no fogo alto e a hora que... Porque agora ela vai ter que cozinhar aqui um pouquinho. Pra não queimar no fundo, você pode colocar o fogo bem baixinho pra continuar cozinhando ela, porque agora ela precisa cozinhar um pouquinho. Então, ferveu a água, colocou a farinha toda de uma vez, mistura e em seguida vai abaixar o fogo para que não pegue a nossa farinha no fundo, porque afinal de contas ela tem que cozinhar um pouquinho, não é só misturar com a água. Então a gente estava com fogo alto para a água ferver rápido e agora a gente está num fogo médio para baixo para nossa farinha cozinhar e a gente não para de mexer. E é essa hora que a colher quebra. E é essa hora que a colher quebra. Vamos mexer. O braço essa dói coxinha. um pouquinho. Mas é isso aqui mesmo, ó. A gente não vai precisar acrescentar mais farinha, porque o ponto dela, se você apertar ela aqui, ó, você vai sentir que ela já não tá mais grudando, ela não gruda na mão. Ah, e ela olha a tá um dica. ponto ótimo. Então, a farinha ainda tá cozinhando, a gente pega ela na mão, ela não gruda, então significa que você não precisa nem acrescentar mais água, nem mais farinha, tá no ponto certinho que precisa estar. É um gruda-gruda, é uma melequinha e uma musculação ao mesmo tempo. Então aqui, ó, ele já começou a querer queimar o fundo, então tá na hora de... Aqui na verdade eu já desliguei. Já desligou o fogo. Já desliguei, porque se ele começar a queimar o fundo também, ela vai ficar com gosto queimado, não vai ficar legal. Aí não fica legal, Então é isso, ó. Tá, mas ela solta do fundo completamente, tá vendo? Ela, não sei se consegue ver. Dá pra ver certinho. Então assim, ó, o fundo dela soltou completamente. Então ela está bem cozida. Nós terminamos a massa no fogo aqui, desgrudou da panela, tudo certinho. E agora está cozida. Tá cozida. Agora vem um pulo do gato, né, Nayara? Uma dica muito legal. Porque o que acontece? Essa massa aqui, geralmente você vai passar ela pra bancada
E quando ela estiver esfriando, assim, já você consegue colocar a mão, o legal é você dar uma sovada nela. Então assim, outra coisa, como o braço não aguenta, é muito peso. Haja braço? Então assim, a dica legal, a gente vai bater ela na batedeira, ela vai dar uma liga bem legal, ela vai ficar cremosinha e mais fácil pra trabalhar, ok? Tá, então a gente vai passar agora. Vai passar ela pra batedeira. Aqui eu falei, eu untei um pouquinho a batedeira, como a batedeira ela tem esse material que ele não é aquele teflon, às vezes acontece dela ficar muito grudada. Então eu untei um pouquinho. Ela só passou um pouquinho de óleo assim na bowl da batedeira pra ela não grudar. Pra não ficar tão grudenta depois. Tá, então ó, temos aqui ó, nossa massa na bowl da batedeira e agora eu vou bater essa massa um pouquinho com o batedor raquete, é isso? Isso. Beleza. Então, ok, a massa já tá na batedeira, a gente vai bater um pouquinho, ainda quente, não precisa esfriar a massa, mesmo porque quando ela vai bater aqui, ela já vai dar uma esfriada e você pode usar ela morna mesmo pra fazer as coxinhas, porque se ela tiver muito fria, ela fica muito dura, é mais difícil de trabalhar. Que é ao contrário, quando você faz na máquina, a massa tem que estar fria, mas quando você faz ela na mão, é legal que ela esteja ainda morninha, que ela fica um pouco mais fácil de trabalhar. Então vamos lá, vamos bater. A gente bateu a nossa massa aqui por um minuto e pouquinho, né? Ela tá bem quentinha. Tá quentinha ainda. Bem a quentinha. forma melhor de trabalhar é quando ela tá assim morninha, porque ela fica bem molinha assim e bem fácil manusear pra fazer a pontinha da coxinha. Tá, então agora a gente vai... Eu vou passar ela pra forma. Vai passar ela pra assadeira e a gente vai medir as bolinhas. Isso. Essa bolinha, a medida dessa bolinha é um salgado de festa. É um salgado de festa. Geralmente eu faço ela com 25, 26 gramas a bolinha. E depois ela vai mais umas 10 gramas de recheio. Tá. Então a gente vai passar agora aqui pra assadeira, medir as bolinhas pra começar a rechear as nossas coxinhas. Cada bolinha de massa são aproximadamente 25 gramas. 25, 26, então, tá uma tudo vez bem. que você tem a bolinha aqui, então você aperta ela aqui pra atrapalhar ela. Tá, então temos então Apertou. a bolinha, apertou. E eu vou abrir Como se fosse uma baciazinha. pra colocar o recheio aqui dentro. Então vamos lá. Mais ou menos vai ser o quê? Uma colher de recheio. Então ali, ó, ela tá pegando com uma colher de chá. Como ela tem os pedacinhos, é um pouco mais difícil de... Então vai ser aqui. Uma colher de chá, mais ou menos. Não, tem muito recheio, não vou conseguir fechar, vamos tirar. Mais ou menos isso aqui. Ok? Então aqui, a gente vai fazendo aqui. Vai fechando. Eu vou subindo junto com a carne pra... Não consigo trabalhar aqui embaixo. Eu vou subindo junto com a carne. A carne de carninha, jaca. ok. Pra que a coxinha tenha recheio na ponta e embaixo, porque senão você vai morder aquela a coxinha só de tem recheio massa embaixo. em cima, né? Então aqui, ó, eu vou fechando e o recheio ele veio até aqui em cima. E aí você só modela a pontinha. É muito importante que essa pontinha fique bem fechadinha. Pra não estourar a coxinha Pra hora que você vai colocar ela no óleo quente, ela não abrir aqui essa parte. Essa é um dos motivos que eu falei que a carne tem que ficar sequinha, ela não pode ter água. E é isso. Põe assim na sua mão, hein, Nádia, pra gente ver. Ah, gente, que bonitinha! Agora aqui, quem vai testar uma coxinha sou eu, porque eu nunca fiz coxinha. Aqui depois a gente ainda vai empanar ela, né? Certo. Aí já temos ali, ó, já temos 2 coxinhas feitas ali. E vamos então agora fazer o processo aqui, ver se eu consigo fazer, né? Vou eu tentar agora, porque eu nunca fiz. Então, 25 gramas. Nádia, calma, eu nunca fiz, Nádia. Precisei fazer doce. Né? Manda eu fazer o bolo pra ver se dá certo. Já tá ok. Tá, faz uma bolinha assim. Isso. Aí, faz, ó, modela tipo uma bolzinha pra pôr o recheio lá dentro. Uma coisa muito importante também é que ela não pode ela não pode ficar uma parede muito fina, porque a hora que você colocar o recheio e for fechar, ela vai rasgar, que também não pode. Tá, então mais ou menos tudo, mais ou menos no mesmo. Isso. Aí vou pegar o recheio, bom assim? Tá. Ó, uma colherzinha de recheio. Se você colocar muito recheio também,
ela também estoura na hora de fritar. Então ela tem que ter mais ou menos, se você quer ele mais recheio, você vai ter que talvez colocar um pouquinho mais de massa. Tá, então eu vou fechando assim, até ela grudar aqui em cima, certo? Mais ou menos, é isso? Que você abriu demais a parede a hora que você puxou. Por ser a sua primeira coxinha. Gente, minha primeira coxinha da vida! Está ó, pontinha bem fechadinha, né? Vai ficar lisinha aqui também, isso. É o lugar que se ela ficar com os buraquinhos entra lá na hora de fritar. Ah, gente, tô orgulhosa da minha primeira coxinha. Linda! Ela já tinha experiência. Ela gente, se eu faço coxinha, vocês também fazem. Ela faz coxinhas. Nádia, te cuida, Nádia. Vou parar de fazer doce e fazer coxinha. Dá pra ver a diferença, né? Entre as duas. Mas tá bom, tá bom. Pra minha primeira coxinha tá bonitinha, vai. Ficou linda. Tá, então a gente faz agora, a gente vai fazer um pouco do resto dessa massa. E depois a gente vai empanar e fritar. Bom, enquanto eu tô fazendo as coxinhas aqui, então, a Nádia vai fazer o que é pra gente banhar, que seria o ovo, né, numa situação normal. Que eles chamam de colinha, que colinha. É pra passar a coxinha pra farinha de rosca grudar nela. Tá, se você empanar a coxinha só no leite, por exemplo, pela experiência da Nádia, o leite de amêndoas ou de soja e tal, a farinha solta, né? A hora que você vai fritar, ela solta, ela não fica bonitinha, assim, ela começa a soltar, não ficou muito legal. Tá, então a gente vai fazer uma colinha que é só água e maisena, só isso. A gente vai ferver a água. Não, a gente vai colocar a água e a maisena. Juntas, é claro. Como você faz um mingau? Vai colocar a água e a maisena, vai mexendo até isso ferver. A hora que ferver, ele já deu uma engrossadinha, pronto, já tá ok. Tá, então a gente tem aqui as medidas de novo, vão estar aqui embaixo, mas a gente tem 200 ml de água. Vou pegar aqui. E de maisena, mais ou menos? Uma colher. Uma colher de sopa de maisena. É só pra fazer aquela coisa meladinha assim mesmo, pra nossa farinha a gente molhar a nossa coxinha e a farinha grudar nela depois pra gente poder fritar. Então enquanto ela faz isso, eu vou fazer a coxinha. Eu vou colocar a maisena na água fria, porque se você colocar a maisena na água quente, ela empelota e não dá certo. É que nem fazer mesmo um mingau. Mingau de maisena, né? Mingau de... Como chamava isso? Mingau de maisena. Mingau de maisena. Ó, super rápido, já começou a ferver, já engrossou. Já virou uma melequinha. Já virou uma melequinha. Aí a gente vai desligar só e esperar essa caldinha esfriar enquanto a gente faz as coxinhas, pra gente depois só passar essa colinha na coxinha. Molhar mesmo a coxinha, mas a gente vai mostrar. Gente, a minha coxinha não tá saindo coxinha. A minha coxinha tá mais uma bolinha com ponta do que uma coxinha. Dá uma olhada. Mas tá valendo, né? Eu já consegui fazer, já tô achando massa. Modelamos todas as nossas coxinhas. Ao invés de 50, tivemos 57 coxinhas e uma baby. 57 coxinhas e uma baby, que é pra Baby Olivia. Pronto, eu como, ela sem problemas. E aí, assim, nós temos então aqui a nossa colinha de maisena, né? Água com maisena. As nossas coxinhas todas modeladinhas. E agora a gente vai empanar essas coxinhas. E aí ela deu uma dica super importante, né, Nádia? O que é quando a gente vai fritar? A gente vai empanar e fritar já? Não, o legal é você empanar e congelar as coxinhas. Ela precisa, se você fritar ela congelada, o sucesso é maior, porque você não tem o risco dela estourar, porque muitas vezes quando você coloca ela no óleo quente, ela estoura. Então, assim, se você congelar ela e fritar ela congelada, o sucesso é muito maior. Ela vai ficar bonitinha, não vai estourar e vai ficar perfeita. Então, a gente empanou ali umas 4, 5 já tá no freezer enquanto a gente faz o resto, pra ela já ir congelando pra fritar depois. E agora a gente vai mostrar aqui como que a gente mela essa coxinha, empana e tira o excesso da farinha pra depois colocar tudo no freezer pra congelar e fritar depois. A gente tem então a nossa colinha aqui. O que a gente vai fazer com a nossa coxinha depois de pronta?
O ideal não é colocar a coxinha lá dentro, ok? Você vai sujar a sua mão com essa... Você vai passar? Eu vou passar. Passar aqui? Eu mostro pra eles. Então, você só vai sujar a mão assim com essa melequinha. Só deixa a mão bem melecada. Aí você vai pegar a coxinha e vai melecar essa coxinha. ela, pra ela ficar molhadinha pra farinha de rosca grudar nela. E aí, manda pra farinha de rosca. Passar na farinha, porque se você jogar ela lá dentro, ela vai ficar muita melequinha grudada nela. E depois, quando você empana, ela fica muito grossa. Então assim, ela fica perfeita, certinha. Ela só gruda a farinha pra empanar ela mesmo do tanto que precisa, né? Sem excesso. Ó, gente, nitidamente, né? Uma coxinha... uma coxinha da Nádia e uma coxinha minha. Mas, né, vamos ver se ela não estoura tudo no óleo. Bom, nossas coxinhas estão no freezer, congeladinhas, ou melhor, mais ou menos, uma parte delas está um pouquinho congelada, que foram as coxinhas que foram antes, e a outra parte, a grande parte, está congelando ainda e está bem longe de congelar. A gente tem aqui então o óleo quente na fritadeira, 190 graus. 190 graus. Então, se você for fazer na panela e tiver aqueles termômetros de açúcar, também é uma maneira de você medir a temperatura do óleo, né? 190 graus. 190 graus. Então, agora eu vou pegar as minhas coxinhas direto do freezer, é isso? Isso. E já põe no óleo quente, certo? Isso. Então, vamos lá. Óleo quente, coxinha congelada. E aí? Congelada mais ou menos, que ela ainda tá molinha, ela ainda mas tá a gente mole. não tem o tempo, vamos lá. Eu acho que vai funcionar também. O ideal, por exemplo, na fritadeira, eu consigo colocar um pouco mais de coxinha do que numa panela. Porque ela precisa de espaço. Se você colocar muita coxinha, o óleo vai perder muita temperatura. É porque ela tá super gelada. Porque ela tá gelada. Então assim, na panela, eu indicaria fritar umas 5, 6 por vez. Não mais do que isso. E o óleo? Quanto de óleo que eu coloco? O óleo precisa cobrir a coxinha. Você vai colocar a coxinha tem que ficar totalmente imersa. Ela não pode ficar, por exemplo, um pedaço pra fora, porque ela vai fritar aqui e aqui ela vai fazer uma bolha. Então ela tem que ficar toda dentro da gordura, do óleo. Do óleo, certo. Então, na fritadeira, eu consigo colocar um pouco mais. Essa fritadeira é uma fritadeira de casa, ela é pequenininha, então também não é que vai tanto. Mas eu consigo fritar pelo menos umas 10 aqui dentro. Ok. Então aqui a gente tem 7, consegue colocar a gente todas vai de uma fritar vez. a 7 de uma vez. Ok. Aqui só vou puxar aqui. Eu ajeito ela aqui pra não ficar uma em cima da outra. Não preciso colocar ela de pé porque tem espaço. Olha lá, a coxinha tá toda imersa no óleo. Pra ela ficar toda da mesma cor quando você frita muito, o legal é você ter um timer. Na fritadeira eu faço na faixa de 2 minutos, 2 minutos e meio. Pra todas as levas de coxinha ficarem na mesma Na verdade, cor. aqui como foi menos coxinha, talvez eu não precise todo esse tempo, porque o óleo vai perder menos temperatura, mesmo porque ela não tá totalmente congelada. Totalmente congelada. Mexidinha assim, de vez em quando, só pra ela não encostar uma na outra, porque se ela encostar uma na outra também, onde encosta ela fica mais branquinha. E o legal é que ela fique toda bonitinha, toda douradinha. Toda douradinha, bonitinha. Então, vamos lá. Olha que lindas nossas coxinhas. E ela ficou bem uniformezinha, bem boniticas. Olha que linda que ficaram as nossas coxinhas. Olha que coisa mais bonitinha. Agora falta a parte final, né? Que é a prova final, né? Prova do crime. Temos as nossas coxinhas lindas. Ó, maravilhosas. Todas fritinhas. E a gente fritou uma parte que já estava bem mais congelada, deu super certo. E a outra parte que não estava tão congelada assim. E só deu gelada. Só gelada, E também deu super certo, nenhuma delas estourou. E eu queria mostrar pra vocês. Olhem a nossa coxinha por dentro. Ó, dá uma olhada nisso, que maravilhosa. E agora tem que ter a prova final, Nádia. Vai fazer igual a Mariana vai passar por baixo da mesa.
Fica bem caramelizado. Gostei, hein? Nossa. Tá aprovado, viu? Tem algumas dicas que você tava falando de não colocar muitas coxinhas de uma vez pra não esfriar o óleo. Muito óleo. Óleo. Não ficar tirando e colocando. Não ficar tirando e colocando ela do óleo, porque quando você tira, ela também perde a temperatura. Então o ideal é, se você colocou, você consegue ver ela por cima do óleo, você não precisa tirar ela fora. E o tempo também é muito importante. A gente usou o timer aqui, porque se você também deixar ela fritar demais, chega uma hora que ela estoura. Ela também estoura. Então assim, o legal é você, se você não tem um timer, mas tentar mais ou menos, tipo, ela dourou, tirou. Fica assim, perfeitinha. Ah, e a Nádia também tava falando de quando a coxinha tá super congelada, né? Que nem ela, você fez e deixou lá no freezer e você só vai fritar perto do final de semana, por exemplo. Se ela tá muito congelada, pode ser que com 2 minutos e pouquinho dentro do óleo, né? Lá dentro da coxinha, ela não fique tão quente. Então uma dica que ela deu foi de colocar um pouquinho no forno depois de frito, certo? Fritou, colocou no forno, só não coloca uma temperatura muito alta. O Um ideal forno é baixo. 100 graus, geralmente é o que eu uso. Deixou ela no forno, tipo, 15 minutinhos, ela vai estar quentinha por fora. Continua quentinha, continua crocante, Porque vai estar quentinha você dos dois não lados. precisa se preocupar que ela tem que fritar por dentro, porque o recheio ele já é cozido, né? A massa também já é cozida, mas o legal de você fritar é essa crocânciazinha que ela dá, né? Que, né? Ai, Fritura não é bom, é verdade, mas que de é vez uma em quando delícia. pode. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ó, Tirar. a gente vai se deliciar agora com coxinhas e fritar o resto, né? Porque afinal de contas vai ficar pro meio, né? Depois a gente põe só então, no air fryer. Essa é uma outra dica. Que você pode guardar ela, congelar. Congela ela frita. Da forma que ela tá aqui, você congela ela de novo. E quando você for comer, você tira ela. Que nem assim, a gente tem air fryer, a gente usa air fryer, mas você também pode usar o forno. Deixa ela descongelar primeiro, pra depois... Descongela primeiro e depois você põe ela no forno. Também não pode ser a temperatura muito alta. Que nem eu porque- faço, que eu estouro todas as bolinhas de queijo. Principalmente a bolinha de queijo, ela estoura mesmo, porque o queijo, Né? Expande. então se você não precisa colocar a temperatura muito alta. Se você colocar a temperatura baixa, ela vai esquentar o uniforme e vai ficar... Como se tivesse frito na hora. Que é mais ou menos o que acontece com esses empanados prontos que a gente compra, com as batatas prontas que a gente compra. Eles já foram pré-fritos e você só termina de fritar, entre aspas, né? Só termina de assar eles no forno, mas é porque eles já foram pré-fritos antes. Então é mais ou Que é menos uma o dica mesmo. legal, porque você não tem que, toda vez que você vai comer, esquentar o óleo e Fritar, fritar. etc, né? É. Então é isso. Ó, espero que vocês tenham gostado. Façam em casa toda a receita, quantidades, etc. O Instagram da Enádia, vai estar tudo escrito aqui embaixo. Já sabe, né? Se inscreve, dá like, compartilha, blá. E é isso. Beijo. Beijo. Tchau!